Oi pessoal, aqui é a Misaki e essa semana vamos falar de um livro que finalmente tem ele físico para mostrar para vocês. Vamos mostrar aqui. Inspeção. É o primeiro do Josh que eu tenho físico, gente. E infelizmente foi o único de todos dele que eu não gostei muito. E já conto pra vocês por quê. Vamos falar um pouco da história então aqui, né, desse livro do Inspeção. A premissa do livro é muito boa, tanto que eu fiquei curiosíssima pra ler quando saiu, né, a gente comprou ele assim que saiu, só que aí deixamos pra ser leitura agora de 2020. Enfim, peguei o livro super curiosa, só que assim, no primeiro momento, né, quando eu comecei a ler, nos primeiros capítulos, eu senti uma vibe muito Maze Runner. Não sei se vocês aí já leram Maze Runner, né? Não adianta ter visto os filmes, porque os filmes são completamente diferentes do livro. Mas enfim, eu já senti essa vibe, né? De tipo, eles são um experimento, né? Eles não sabem de nada, mas vão descobrir. É bem diferente dos outros livros dele, né? Dos primeiros. E o livro ele é narrado em terceira pessoa, né? No começo a gente tem a perspectiva desse menino chamado Jay. Na verdade não é Jay, é J, né? Eu li Jay porque, enfim, quando eu vi a letra eu já pensei na letra em inglês, mas enfim, é J. Todos os meninos ali que estão nessa torre, eles são chamados por letras. Então é o A, o B, o C, o D, até o fim do alfabeto, né? E aí a gente vai conhecendo alguns deles, mas a gente fica sabendo mais o que esse J, né, que eu li como J, tava pensando. E, gente, eles ficam passando por inspeções pra justamente saber o que eles estão pensando e sentindo. Então o livro vai se desenvolvendo aí nessa linha, né? Eles vão fazer alguma coisa ali na torre, etc. E aí depois eles passam por uma inspeção pra saber o que eles estavam pensando, o que eles estavam sentindo, assistem um filme, e aí depois passam por uma inspeção pra saber o que eles pensaram a respeito desse filme. E, enfim, a gente vai descobrir que tudo que eles estão lendo e vendo são livros ali e filmes que são inventados, né, feitos, fabricados mesmo pra aquele mundo que eles estão sendo criados. Então eles estão sendo meio que enganados, né? A gente vai descobrir que o experimento ele visa tanto os meninos sejam privados da existência de meninas, e as meninas que são criadas na outra torre também são privadas, né, do conhecimento de que existem meninos. E a partir de todas essas coisas fabricadas, a gente vai entender que estão sendo mantidos, né, sendo privados do conhecimento de que existe o sexo oposto. E aí a gente vai entender que as pessoas que estão fazendo esse experimento acham que privando eles, né, desse conhecimento do sexo oposto, eles estão supostamente criando gênios, né, pessoas que vão conseguir pensar mais, ser cientistas. Pelo menos é isso que a gente vai meio que entendendo aí da história. E por que eu não gostei dessa história, né, dentre todas as outras malucas aí que o Josh criou, por que eu não gostei dessa? Sendo que é até interessante, né, ver, nossa, mas por que eles estão fazendo esse experimento? O que vai acontecer? Eles nunca vão descobrir que são um experimento de fato. Só que o jeito que a história foi desenvolvida, que foi a primeira metade do livro, e eu digo metade porque realmente, gente, é metade mesmo do livro. A gente só fica acompanhando o ponto de vista ali da torre dos meninos, então todo mundo que tá envolvido apenas nessa torre e o que tá acontecendo lá. Só que como a gente só sabe basicamente do ponto de vista dos meninos ali e dos funcionários, né, tem alguns capítulos que são funcionários ali falando, a gente não tem muita informação de por que isso tá acontecendo e sei lá onde que o Josh quer chegar com isso. Você só sabe que vai ter uma torre de meninas porque você, né, eu pelo menos li a sinopse do livro antes e sabia que tinham duas torres, mas até ali o meio do livro você não tem a mínima noção de que vai existir essa outra torre. Então imaginem, você lê metade desse livro completamente no escuro do que vai ser a história principal ali, né? Ok, aí a gente parte pra segunda parte, né, que é a Torre das Meninas, e aí a gente vai saber o ponto de vista de uma menina, que é a Kay, que na verdade é a letra K, então K, né, se vocês quiserem ler. E vamos ali conhecer as outras também, algumas das outras meninas ali da torre e o que elas pensam, enfim, a mesma dinâmica dessa primeira metade do livro.
E depois disso a gente vai entender como que meio que essas duas torres, né, esses meninos e meninas, eles vão descobrir a existência um do outro e o que vai acontecer a partir disso. Então a última parte é mais ou menos isso aí, né, o desenrolar da história. Então a gente vai ter aí um final, a gente vai ter uma conclusão ali pra história, que já é uma coisa bem diferente dos outros livros do Josh, que tinham um fim muito mais aberto, né, a interpretações e, enfim, o que realmente aconteceu, o que era tudo aquilo. Aqui não, a gente vai ter tudo muito bem descrito, né, o que vai acontecer, o que tinha, né, em cada torre ali, e depois, conforme um descobriu a existência do outro, o que aconteceu. Então isso é bem, assim, detalhado, eu diria. E isso não é um aspecto ruim, né, esse detalhe. Na verdade, o que eu achei ruim, né, que eu tentei falar pra vocês aí, é a organização mesmo. Então, talvez se ele tivesse mesclado os pontos de vista, né, de meninos e meninas ali, de ambas as torres, talvez a história teria ficado mais interessante, mais envolvente. Você teria mais curiosidade de saber, tá, mas como esses meninos eles vão descobrir a existência das meninas e vice-versa. E não foi assim, então eu achei que foi bem cansativo. Enfim, eu me propus a ler até o final porque eu tava lendo pro Clube do Livro. Agora, se eu tivesse pegado esse livro por vontade própria pra ler e, sei lá, tivesse passado da página 100 e nada estava acontecendo, né, nada acontece feijoada no livro, eu acho que eu teria desistido, porque foi o que eu falei, você não tem muita curiosidade, né, só tá acontecendo nada ali na torre dos meninos e você fala, meu, pra onde que isso vai? Então a minha maior crítica quanto à história é essa, justamente, organização da história. O final, como disse Thalita, é meio Tarantino, então vou deixar essa dica aí pra vocês. Se vocês curtem, né, histórias jovem adulto, de mistério mesmo, né, de o que raios eles estão fazendo com esses meninos, experiências, enfim, talvez vocês curtam esse livro. Eu não gostei, principalmente pelo motivo que disse aqui, organização. Mas a história em si é até interessante, sabe, a proposta? E não vou falar mais nada a respeito, deixo aí pra vocês, quem lê, tirar as suas próprias conclusões. Não desistir de ler livros do Josh, leremos mais, temos aí Mallory, né, pra vir. Quero saber o que aconteceu depois daquela história de caixa de pássaros. Ainda tenho minhas dúvidas que ele vai contar o que aconteceu, né, realmente. E é isso então, a gente volta semana que vem comentando mais algum livro. Beijo!